O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje meditamos sobre um trecho significativo do Evangelho de Mateus. Esse trecho narra o chamado de Mateus, o publicano, e, subsequente, refeição de Jesus com os publicanos e pecadores. Este trecho do Evangelho está repleto de significados teológicos e pastoral, oferecendo-nos uma rica oportunidade de refletir sobre a misericórdia divina, a inclusão dos marginalizados e a missão de Jesus Cristo. A primeira coisa que devemos notar, queridos irmãos e irmãs, é a simplicidade e a profundidade do chamado de Mateus. Jesus, ao passar, vê Mateus, um coletor de impostos, e o chama com duas palavras: segue-me. Este chamado é direto. Mateus, sem hesitar, se levanta e segue Jesus. Este ato de seguir Jesus marca uma transformação radical na vida de Mateus, que deixa para trás sua profissão, sua segurança financeira e possivelmente sua posição social. Mateus era um cobrador público, um cobrador de impostos. Na sociedade judaica do primeiro século, os publicanos eram vistos como traidores e pecadores, pois coletavam impostos para o Império Romano opressor e frequentemente se enriqueciam à custa do povo. O chamado de Jesus a este homem é, portanto, um ato revolucionário. Jesus não apenas olha além da profissão de Mateus, mas vê a pessoa que está por trás dela. Ele vê o potencial de Mateus para ser um discípulo e um apóstolo. Após o chamado deste homem, Jesus participa de uma refeição na casa dele, juntamente com muitos outros publicanos e pecadores. Este ato de comer com os pecadores é profundamente simbólico. Na cultura judaica, compartilhar uma refeição era um sinal de comunhão e aceitação. Ao sentar-se à mesa com os marginalizados, Jesus quebra as barreiras sociais e religiosas que os separavam dos justos. Os fariseus, observando esta cena, perguntam aos discípulos de Jesus: Por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Esta pergunta revela a mentalidade excludente dos fariseus, que viam a pureza ritual e a observância da lei como critérios essenciais para a proximidade com Deus. Mas a resposta de Jesus aos fariseus é profundamente reveladora do coração do seu ministério. Não são os que têm saúde e que precisam de médico, mas sim os doentes. E depois, aprendei o que significa misericórdia e não sacrifício. De fato, não vim chamar os justos, mas os pecadores. Com estas palavras, Jesus redefine o entendimento da justiça e da santidade. Ele se apresenta como médico espiritual que vem para curar os doentes, aqueles que reconhecem sua necessidade de Deus. A citação de Oséias 6,6 diz: Misericórdia quero e não sacrifício. Enfatizo que o desejo de Deus é pela compaixão e misericórdia, mais do que pela mera observância ritual. A mensagem desse texto é profundamente relevante para nós hoje. Primeiro, somos convidados a refletir sobre o chamado pessoal de Jesus em nossas vidas. Assim como Mateus, somos chamados a seguir Jesus e deixar para trás tudo que nos impede de segui-lo plenamente.
Este chamado pode exigir de nós uma transformação radical, uma mudança de vida que nos leva a uma comunhão mais profunda com Cristo. Somos também desafiados a examinar nossas atitudes em relação aos outros, especialmente aqueles que são marginalizados ou considerados pecadores. Jesus nos mostra que o amor de Deus é inclusivo e acolhedor. Somos chamados a imitar esta misericórdia em nossas próprias vidas, estendendo a mão para aqueles que mais necessitam. A centralidade, queridos irmãos e irmãs, da misericórdia no ministério de Jesus nos lembra que a essência do Evangelho é o amor transformador de Deus. A misericórdia divina não é passiva, mas ativa, buscando e alcançando os perdidos. Esta misericórdia desafia todas as formas de exclusão e julgamento, convidando-nos a ver cada pessoa como amada por Deus e digna de redenção. Finalmente, esse texto nos desafia a ser uma igreja que reflete a misericórdia de Cristo. Nossa missão é ser um hospital espiritual para os doentes, um refúgio para os pecadores, uma comunidade onde todos são bem-vindos e amados. Isso significa que devemos ser proativos em alcançar aqueles que mais necessitam, oferecer o perdão e o apoio e criar um espaço onde a graça de Deus pode operar livremente. Caros irmãos e irmãs, ao meditarmos sobre o chamado de Mateus e a misericórdia de Jesus, somos convidados a responder ao chamado de seguir Cristo com o coração renovado. E possamos, como Mateus, deixar tudo para trás e seguir Jesus com fé e coragem. E que, como Jesus, possamos viver uma vida da misericórdia e compaixão, refletindo o amor de Deus em todas as nossas ações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.